Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos vocês muito bem-vindos ao Geopolítica com Paulo Filho. Hoje é dia 16 de dezembro de 2024, mas nós não estamos fazendo nosso programa ao vivo. Hoje à noite, tenho um compromisso, tenho que dar uma aula, então não vou poder estar para vocês nesse mesmo horário que a gente sempre faz nossas lives ao vivo, mas eu não podia deixar de gravar esse vídeo com os assuntos mais importantes da semana. Semana que vem nós retornamos para as nossas lives da segunda-feira. Espero encontrar todos vocês por lá. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você é daquelas pessoas que estão sempre nas nossas lives, muito obrigado. Se você é um apoiador do canal, se você é membro do clube do canal, uma dessas pessoas que estão aparecendo aí embaixo, meus agradecimentos, muito obrigado por ajudar esse nosso trabalho. Por favor, deixem seu like, assim vocês vão estar ajudando esse vídeo a se tornar mais relevante para o algoritmo do YouTube, assim ele vai chegar a mais pessoas. Por favor também, se vocês puderem, compartilhem o link desse vídeo com outras pessoas para que o nosso trabalho chegue a outras pessoas que se interessam por assuntos estratégicos, por assuntos geopolíticos. Muito bem, pessoal, então, sem mais delongas, vamos para a apresentação que eu fiz aqui para a gente conversar sobre os assuntos mais importantes dessa semana, né? Então, como vocês viram, caiu o ditador Bashar al-Assad na Síria numa ofensiva relâmpago, né? Muito rapidamente, em questão de 11 dias, os terroristas, né, são chamados de terroristas, o grupo Hayat Tahrir al-Sham, HTS, né, que é o grupo que tomou o poder na Síria, ainda é um grupo considerado terrorista pelos Estados Unidos, pela Rússia, pela própria ONU, mas o líder desse grupo, tem tentado mostrar uma atitude mais moderada, se afastou da Al-Qaeda ainda em 2016, reuniu outros grupos sob sua liderança e promete exercer uma liderança muito mais moderada do que era a liderança do ditador Bashar al-Assad e está tentando convencer a comunidade internacional dessa sua boa-fé. Uma medida que ele tomou foi designar um primeiro-ministro para fazer um governo de transição até março, para que os órgãos governamentais sírios continuem funcionando. Então, tenta fazer uma transição controlada, uma transição mais suave. Mas nós só vamos saber exatamente como esse grupo HTS se comporta no poder quando ele efetivamente mostrar que veio lá a partir de fevereiro, a partir de março do ano que vem, né? Bom, a queda do Assad é um golpe muito duro, né, para o eixo liderado pelo Irã, né? Então, o Irã usava o território sírio, como vocês podem ver no mapa, o território sírio abraça o Líbano por norte e por leste, né? Então, era através do território da Síria que chegavam as armas, que chegava todo o apoio iraniano ao grupo Hezbollah do Líbano, o grupo Hezbollah esse que atua, né, a favor dos interesses iranianos já há muito tempo e contra Israel nesse conflito que nós estamos acompanhando no Oriente Médio. Então é um golpe muito duro para o Irã perder o governo amigo do Bashar al-Assad na Síria. É um golpe duríssimo também para o Hezbollah, que perde essa forma de apoio, né? E por que justamente agora, né, o governo Bashar al-Assad caiu? Justamente porque ele foi mantido durante a longa guerra civil que já vem sendo travada na Síria desde 2011, né? Ou seja, quase 15 anos se tem uma guerra civil na Síria, desde as manifestações da Primavera Árabe foram fortemente combatidas pelo governo sírio, muito reprimidas, melhor dizendo, pelo governo sírio. Então, desde 2011 teve essa guerra. Em 2015, o governo Bashar al-Assad teve por um fio, mas quem o resgatou foi o apoio decisivo do exército russo, especialmente da Força Aérea Russa, que sempre atuou em favor do governo Bashar al-Assad, o exército iraniano também,
a Guarda Revolucionária Iraniana. Então, a Síria sempre encontrou no Irã, na Rússia e no Hezbollah um forte apoio, né? O governo Bashar sempre encontrou nesse país um forte apoio. O que aconteceu agora? Irã, Hezbollah e Rússia estão lutando suas próprias guerras e não puderam sair em socorro do Bashar al-Assad. O grupo Hayat Tahrir al-Sham, farejando isso, aproveitou o momento e, numa ofensiva muito rápida, chegou à capital, Damasco, e o Bashar al-Assad não está mais no poder, né? Israel imediatamente iniciou uma forte campanha de bombardeios contra o governo, contra o que restava, né, do governo sírio. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Então, aí Israel atacou mais de 480 vezes o território sírio, destruindo depósitos de munição, destruindo mísseis de longo alcance, destruindo aqueles equipamentos que Israel não quer que caia nas mãos do novo governo sírio. Então, aproveitou essa oportunidade. Além disso, vocês podem ver nesse mapa do centro aí umas regiões em azul, né? São uma expansão do território das colinas de Golã, que são territórios ocupados por Israel, territórios sírios ocupados por Israel desde a Guerra dos 6 Dias, né? Então, o governo de Israel aumentou a área, né, essa buffer zone, essa zona que eles conquistaram nas colinas de Golã já há muitos anos, para aumentar essa zona passiva, né, essa zona entre Síria e Israel. São regiões bastante altas, e a posse dessas alturas dá uma vantagem, né, tática a Israel numa eventual confrontação com a Síria no futuro. O Israel já disse, né, que tem planos para aumentar o número de assentados israelenses na colina de Golã. O plano é dobrar, segundo foi dito pela imprensa, dobrar a quantidade de israelenses nas colinas de Golã. Bom, aqui na direita vocês veem o mapa de como está a região na Síria hoje, né? Então, esse em laranja é a região que foi rapidamente conquistada por esse grupo HTS. Eles estavam somente lá naquela região de Idlib, lá naquela cidade ao norte, e aí conquistaram em seguida Alepo, Rama, Homs e Damasco, né? Em amarelo, na região nordeste do país, vocês veem as forças curdas apoiadas pelos Estados Unidos, principalmente porque enfrentaram o Estado Islâmico, né? Os curdos são muito mal vistos pelos turcos, porque os curdos recebem o apoio do PKK, do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que é considerado terrorista pelos turcos, e há enfrentamentos entre essas tropas que são essa outra tropa que está nessa cor mais escura, quase preto, aí ao norte, na fronteira com a Turquia, que é apoiada pelos turcos, né? Então, aí em laranja as tropas do HTS, em amarelo as tropas curdas, e em preto ou em cinza escuro as tropas apoiadas pela Turquia. E já houve enfrentamentos entre essas tropas apoiadas pela Turquia e as forças curdas recentemente. Não se sabe exatamente o que virá na Síria a partir de agora, né? Será que o HTS vai ser capaz de reunir os curdos, todos os sírios sob seu governo? Será que haverá pressões para que haja uma implosão da Síria em vários territórios autônomos, né? Então, qual o futuro que a gente pode esperar para a Síria, né? Ou o HTS vai conseguir unificar todo mundo sob sua tutela, e isso indicaria uma posição de força, né, do HTS, ou vai manter o território unido, mas com alto grau de autonomia para as demais frações, para os curdos, né, para os drusos no sul, ou vai haver uma fragmentação do país. Pode acontecer qualquer uma dessas três coisas, né? Os turcos vão acompanhar muito de perto, os turcos apoiaram o HTS nesse movimento, os turcos sofrem com um enorme afluxo
de refugiados sírios, né, durante todo o longo período da guerra civil. Então, existem aí cerca de 3 milhões de refugiados sírios na Turquia. A Turquia quer encontrar formas de providenciar o retorno desses refugiados para o território sírio, e, ao mesmo tempo, quer controlar o movimento dos curdos, impedir que o movimento dos curdos cresça e que possa fomentar ações terroristas de terroristas curdos em território turco, né? Então, os turcos apoiam o HTS e têm uma séria desconfiança em relação aos curdos, né? Há minorias cristãs na Síria, há uma incógnita se essas minorias cristãs, como essas minorias cristãs serão tratadas, né, por esse novo governo sunita, né, porque o HTS é um grupo islâmico sunita. Vamos ver se ele vai providenciar a liberdade religiosa, como eles estão prometendo, né, qual vai ser a atitude do HTS em relação aos cristãos, aos drusos, aos curdos, a todas essas outras etnias que existem nessa coxa de retalhos que é a Síria. Bom, o Irã, né, o Ayatollah Khamenei, vocês estão vendo aí na manchete, culpa Estados Unidos e Israel pela queda de Assad, né? Diz que o Irã não vai sair enfraquecido do Levante. E o próprio líder do HTS, né, tem reclamado, já está reclamando das ações israelenses, que o Israel tem bombardeado, aliás, bombardeou com muita ênfase uma base ontem, uma base militar no porto de Tartus, onde também existe uma base naval russa, nós já vamos falar sobre isso. Bombardeou uma instalação militar, onde houve uma enorme explosão, então provavelmente um paiol, né? Então Israel tem aproveitado para fazer vários ataques à Síria, evidentemente violando a soberania da Síria, mas a Síria tem sua soberania violada já há muitos anos, né? Mas o governo o próprio líder do HTS, né, disse que já começa a criticar Israel por estar exagerando nessas ações. Bom, aí vocês veem o que eu estava falando das bases russas, né? Então a Rússia tem uma base aérea, vocês podem ver aí na foto de satélite à esquerda, Reimin, a base aérea, Reimin, né, a base aérea, e o porto de Tartus, lá no sul, ali naquela fotografia aérea da esquerda, né? O porto de Tartus, a base naval de Tartus para os russos é muito importante do ponto de vista geoestratégico, porque é uma base que dá acesso aos russos sobre o mar Mediterrâneo Oriental, né? Os russos não têm saída direta para o mar Mediterrâneo, como vocês sabem, e eles têm a saída lá pela Crimeia, tem que passar pelos estreitos de Bósforo e Dardanelos controlados pela Turquia para poder chegar no mar Mediterrâneo. E aqui na base naval de Tartus, eles têm esse acesso direto ao mar Mediterrâneo. Então é muito importante do ponto de vista geoestratégico. Os russos, num primeiro momento, evacuaram o seu material da base aérea, né, retiraram os navios da base naval e agora negociam com o novo governo, né, com essa instalação do novo governo liderado pela HTS, a permanência dessas bases sob controle russo. É uma incógnita se isso vai acontecer. Então, os russos perdem também na Síria, com o que aconteceu na Síria. Então, quem perdeu aí? Né? Irã perdeu muito claramente, a Rússia também perde muito claramente, porque a Rússia perde um governo aliado, né, do Bashar al-Assad, que permitia, né, essas bases russas, que dão acesso, como eu disse, ao Mediterrâneo Oriental, e por intermédio do Mediterrâneo Oriental também as ações russas no continente africano. Né? Então é muito importante do ponto de vista geoestratégico. Perdem os russos, perdem os iranianos, ganha a Turquia, porque tem agora condições de estabelecer um retorno, né, desses milhões de refugiados sírios que estão na Turquia à Síria, ganha influência a Turquia, tentando se estabelecer, como sempre, né, como uma liderança islâmica
no Oriente Médio, vamos ver se eles vão conseguir exercer a influência que eles esperam sobre o governo do HTS. E ganha Israel, evidentemente, porque o Hezbollah, o Irã, perdem um enorme aliado, né, um grande aliado, a Síria do Bashar al-Assad. Bom, pessoal, então, guerra na Ucrânia, né? Então chegamos já a 1.027 dias na Ucrânia, continua uma campanha muito forte russa contra as instalações de energia elétrica russas. O último ataque foi um ataque o maior ataque desde o início da guerra de mísseis e drones, 287 mísseis e drones sobre diversas instalações elétricas da infraestrutura de geração de eletricidade da Ucrânia. Os russos alegaram que esse ataque foi uma resposta a uma nova utilização de mísseis americanos contra instalações militares russas em profundidade no território russo. Os ucranianos também agiram com um drone contra instalações na Chechênia, a 1.000 quilômetros de distância da Ucrânia. Então, a Ucrânia permanece fazendo ações em profundidade no território russo, não só com os mísseis americanos, mas também com seus próprios meios, né, com drones de fabricação ucraniana. O Biden tem tentado aumentar a ajuda militar nesses últimos dias de seu governo, se preparando, né, para a chegada do Trump. Já falamos sobre isso em outras oportunidades. Antevendo a possibilidade do Trump diminuir drasticamente o apoio militar à Ucrânia. O Trump, por sua vez, né, já tem um discurso um pouco diferente. Nós também já comentamos isso em ocasiões anteriores aqui na nossa live. O Trump tem modificado o seu discurso, né? Já não fala em acabar com a guerra em 24 horas, diz que não vai abandonar a Ucrânia. Então, na verdade, ninguém sabe ao certo qual vai ser a atitude imediata do Trump após assumir a presidência, no dia 20 de janeiro. Se antes, né, se apostava que ele imediatamente interromperia o apoio à Ucrânia, já não se aposta mais nisso imediatamente. Vamos ter que aguardar. Os norte-coreanos, né, parece que os norte-coreanos já estão bastante engajados nos combates em Kursk, e a Ucrânia tem relatado perdas crescentes, né, baixas crescentes entre os norte-coreanos lá na frente de Kursk. E aconteceu um acidente, vocês estão vendo aí no mapa, o Estreito de Kerch, né, aquele estreito que separa, né, o estreito separa a península da Crimeia do território continental russo, né, naquele estreito entre o Mar de Azov e o Mar Negro. E quando estava passando ali pelo Estreito de Kerch, no mau tempo, um petroleiro russo afundou, derramando 4.300 toneladas de petróleo num grave acidente ecológico, né, num acidente ambiental naquela região. Um outro petroleiro, na mesma oportunidade, primeiro se informou que ele afundou, mas agora as notícias são de que ele teria encalhado. Então, são dois petroleiros se acidentaram ao mesmo tempo, agora lá no Estreito de Kerch, né, nesse contexto aí da guerra. Primeiro, houve uma desconfiança que poderiam ter sido atacados pelos ucranianos, mas, na verdade, tudo indica que foi fruto do mau tempo, né? Bom, a guerra na faixa de Gaza, então, há negociações entre Israel e o Hamas em curso, a ONU pressiona por um cessar-fogo e há negociações, há alguma esperança de que haja um cessar-fogo e haja troca de prisioneiros. É sempre bom lembrar que ainda há reféns, né, 437 dias depois, ainda há reféns nas mãos do Hamas na faixa de Gaza. Então, nos últimos dias, aumentou a esperança de que haja um cessar-fogo, pelo menos por um cessar-fogo temporário, com a troca de reféns. Vamos aguardar e torcer para que isso efetivamente aconteça, né? E houve já também, no contexto do cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah no Líbano, né, um cessar-fogo que volta e meia ele é desrespeitado, mas já houve o retorno das primeiras tropas israelenses que estavam em território libanês,
já retornaram para Israel. Algumas notícias sobre a América Latina, né? Então, a Bolívia, que proclama que tem o maior depósito de lítio, né? As maiores reservas de lítio do mundo, não tem tido condições econômicas e condições técnicas, né? E condições regulatórias, políticas, né? Para explorar esse lítio, né? Então, tem ficado para trás em relação a outros países, por exemplo, o Chile, na exploração do lítio. O que é uma pena para esse país, né, que é um país pobre da América do Sul, que poderia ter algum ganho econômico importante se soubesse explorar corretamente, né, também do ponto de vista ecológico, do ponto de vista da manutenção do meio ambiente nessa mineração do lítio. Poderia oferir algum ganho, mas não por questões de falta de regulação, de falta de economia, condições econômicas, né? Não tem conseguido explorar esse recurso, e isso está sendo noticiado essa semana. O Haiti teve mais um massacre, né? Uma gangue matou mais de 180 pessoas numa tacada só, idosos, que houve o filho do chefão de uma gangue de Cité Soleil, da favela lá de Porto Príncipe, no Haiti, morreu, e acusaram, né, o seu líder espiritual acusou os idosos de uma casa de asilo lá de terem feito voodoo contra o filho dele, e ele promoveu um massacre contra esses idosos, né, um massacre terrível, com pessoas sendo queimadas, né, então uma situação horrível. O Haiti continua um estado falido, né, um estado que sem governo praticamente, governado pelas gangues, uma situação robesiana, né, em que e a comunidade internacional é incapaz de fazer qualquer ação que possa contribuir para resolver o problema, né. Bom, o Paraguai inaugurou uma embaixada em Jerusalém, né, então isso é um gesto político. Vocês sabem que Jerusalém é a capital reconhecida onde a maior parte dos países ocidentais mantém as suas embaixadas Tel Aviv, porque Jerusalém é contestado, né, pelos palestinos, a presença o status de Jerusalém como capital de Israel é um status contestado, né, pelos palestinos, que não aceitam essa condição para a cidade de Israel, para a cidade de Jerusalém. Então, poucos países têm Jerusalém, têm suas representações diplomáticas em Jerusalém, a maioria absoluta mantém em Tel Aviv, porque como a ONU e a comunidade internacional resolveram, né, a questão de Israel lá atrás, em 1949, com Jerusalém como uma cidade seria uma cidade que teria um status especial, não seria a capital de Israel. Mas os israelenses pressionam nesse sentido, a direita israelense, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu também. Então o Paraguai faz esse gesto, que é um gesto político favorável ao governo israelense, né? E a inflação argentina atinge o menor nível em 4 anos, então o governo Milei fez o seu balanço de um ano de governo, atingiu bons resultados macroeconômicos, né? Conseguiu diminuir drasticamente a inflação, conseguiu pela primeira vez não ter déficit público nas contas, né? Então tem bons resultados macroeconômicos, e vamos ver se esses resultados macroeconômicos se refletem, né, numa melhor condição de vida para os argentinos. Vamos esperar que isso aconteça na prática. Bom, os Estados Unidos, o Trump deu vários recados à China, né? Então, em relação a Taiwan, o Trump deu um recado que deixou os taiwaneses preocupados. Ele deixou claro que não sente que os Estados Unidos tenham qualquer obrigação de proteger Taiwan numa eventual invasão chinesa, mas, por outro lado, também espera que a China não use a força para retomar Taiwan. Então, botou numa posição diferente da posição do governo Biden, né? O governo Biden sempre declarou que protegeria, sim, Taiwan, que atuaria em favor de Taiwan em caso de invasão chinesa.
o Trump já não adota essa postura. Voltou a defender a imposição de tarifas, né, contra as exportações chinesas, então o Trump tem ameaçado tarifar todo mundo, inclusive os chineses, e mudou sua posição em relação ao TikTok, né? O TikTok é o segundo aplicativo mais baixado nos Estados Unidos, né? Vocês sabem dessa polêmica toda em relação ao TikTok, há acusações de que poderia haver backdoors aí para vazamento de informações por parte do aplicativo TikTok, o TikTok nega isso, né? Então, o Trump inicialmente dizia que iria banir o TikTok e agora ele defende a permanência, né? Então, que não quer que o TikTok seja banido mais, mudou de posição. O Biden divulgou um memorando de segurança nacional detalhando cooperação dos adversários dos Estados Unidos, né? Então, o governo Biden fez um memorando com uma série de orientações para a transição para o governo Trump, né? Então, o governo sugere, né, que seja dada uma ênfase para melhorar a cooperação entre as agências dentro do governo dos Estados Unidos, agências de inteligência com as agências de inteligência das Forças Armadas, né? Então, melhorar essa interação entre as agências, acelerar o compartilhamento de informações de inteligência com os aliados estrangeiros, então, especialmente com os aliados mais próximos, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Japão, Coreia do Sul, né? Aumentar a eficácia das sanções econômicas contra seus adversários, contra russos, contra chineses, contra norte-coreanos, contra iranianos, e preparar-se para enfrentar mais de uma crise envolvendo esses 4 países ao mesmo tempo, né? Por quê? Por que ele faz essas recomendações? Porque o memorando indica, né, que aumentou a cooperação entre os 4 países adversários. Então, ele cita o exemplo de que tropas norte-coreanas estão lutando ao lado da Rússia na Ucrânia, que a Rússia ofereceu caças ao Irã, em contrapartida recebeu drones e mísseis iranianos para a guerra na Ucrânia, que a China e a Rússia estão trabalhando juntos para aumentar a cooperação militar, inclusive missões conjuntas no Ártico, né? Então, em face dessa constatação feita no documento do Biden, de que há um aumento da cooperação entre Rússia, China, Coreia do Norte e Irã, ele faz recomendações, que essas que eu falei anteriormente, que estão aí na transparência, e vai passar essas orientações na fase de transição para o governo Trump, né? E saíram notícias que o Trump avalia opções para deter o programa nuclear iraniano e que essas ações poderiam sim incluir o uso de ataques contra as instalações militares, instalações nucleares iranianas, o que seria uma escalada gravíssima, né, da relação entre Estados Unidos e Irã. Outros assuntos, né? Então o governo Macron, o primeiro-ministro caiu, como vocês sabem, e o Macron escolheu um outro primeiro-ministro, centrista, né? O 4º primeiro-ministro já do seu mandato, então a França passa por uma crise política grave, sem precedentes, né? Nunca tantos primeiros-ministros se revezaram em tão curto espaço de tempo. O último primeiro-ministro não completou 100 dias no cargo. Então a França, o governo francês com dificuldades de estabelecer, né, um governo que resista aí a um parlamento amplamente desfavorável, né? A China fez um exercício militar, o maior exercício militar desde 1996, no entorno de Taiwan, com centenas de aeronaves, dezenas de navios. Então, de novo, um exercício de bloqueio naval em torno da ilha, com exercício de tiro real. Então, um exercício bastante grande, e a diferença desse exercício para os anteriores é que, primeiro, ele foi muito grande, e segundo, ele foi feito sem publicidade. Então, a China não fez nenhuma divulgação de que faria esse exercício, diferentemente de outros, né, em que ela fez a publicidade. Dessa vez, ela não fez publicidade alguma, né? Os analistas dizem, e eu concordo, que isso faz parte de uma política chinesa de ir aumentando a presença militar cada vez mais, né, no entorno de Taiwan, de modo a testar as defesas taiwanesas, mas não só isso, acostumar as defesas taiwanesas com a presença chinesa no entorno da ilha. Quando você acostuma as defesas taiwanesas com a presença de chineses no entorno da ilha,
aquilo vira rotina, né? Então vai ser muito difícil para os taiwaneses, se os chineses escolherem a via militar, a via da invasão militar, diferenciar a movimentação para uma invasão verdadeira daquela movimentação que acontece quase todo dia. Então faz sentido, né, pensar nisso, e é provavelmente isso que os chineses estão fazendo mesmo, né? Então houve toda aquela confusão na Coreia do Sul, né? Vocês viram, o primeiro-ministro tentou estabelecer um regime de exceção, né? Estabelecer uma intervenção, uma espécie de estado de sítio, né? Restringindo os direitos do parlamento, estabelecendo um governo militar. Isso não foi aprovado, o parlamento se revoltou contra isso, e em poucas horas essa medida, o parlamento votou de forma unânime contra a medida, o presidente teve que voltar atrás. Imediatamente teve um processo de impeachment, o primeiro processo de impeachment ele conseguiu sobreviver, teve outra votação no sábado, e aí ele não conseguiu sobreviver e caiu. Então o primeiro-ministro assumiu as funções da presidência, né, tentando acalmar os aliados, acalmar o mercado, né? E agora o processo de impeachment tem outros passos aí na justiça, mas o presidente efetivamente já não governa mais a Coreia do Sul e provavelmente vai ser, inclusive, condenado criminalmente. Ele, ao mesmo tempo que ele está sofrendo o processo político do impeachment, ele está sendo processado criminalmente. Vamos ver o que vai acontecer com o presidente da Coreia do Sul. A Coreia do Norte aproveitou essa confusão na Coreia do Sul, chamou o presidente da Coreia do Sul de ditador, né? Após a tentativa de imposição da lei marcial. Foi lei marcial a expressão que me faltou, né? O estado de exceção seria a decretação da lei marcial. Então vejam bem, a Coreia do Norte, é irônico isso, né? A Coreia do Norte chamando o presidente da Coreia do Sul de ditador. E hoje, a notícia de hoje é que o chanceler alemão perdeu, né, o voto de confiança. Então o governo, a coalizão de 3 partidos que sustentava o governo Olaf Scholz se rompeu quando o Olaf Scholz decidiu demitir o seu ministro da Economia, né, que era de um dos partidos da coligação. Então ele foi obrigado, perdeu o apoio, né, foi obrigado a tentar se manter no poder com a votação de um voto de confiança, essa votação perdeu hoje essa votação no parlamento e vai ser obrigado a fazer uma eleição em fevereiro, para antecipando em 9 meses a eleição, que estaria marcada para 9 meses depois, né, antecipando as eleições para a formação de um novo parlamento, para a formação de um novo gabinete, né? Provavelmente o partido do Olaf Scholz não vai conseguir a maioria, mas isso não significa que ele vai cair imediatamente, né? Ele é mantido interino até que um novo gabinete se forme, né? Então vocês veem que França e Alemanha, as 2 principais potências, os 2 motores, né, da União Europeia, tanto na França quanto na Alemanha, os 2 países passam por dificuldades políticas importantes, né, com reflexos para toda a Europa. Tá bem, pessoal? Bem, meus amigos e minhas amigas, eu lamento que a gente não possa estar falando ao vivo, para que a gente possa conversar sobre todos esses assuntos agora, né? Mas eu fiz questão de, mesmo assim, gravar esse vídeo para não deixá-los sem a nossa conversa, pelo menos sem essa minha apresentação nessa semana. Semana que vem nós nos encontraremos às 8h30 de segunda-feira, aí sim para uma conversa ao vivo, né? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, deixem seu like, compartilhem esse vídeo com seus amigos. Foi uma honra, foi um privilégio, foi sobretudo uma satisfação estar com vocês aqui, que nossos tribos se choquem em cavalgadas futuras, pois assim estará selada para sempre a nossa amizade. Até a próxima, pessoal. Tchau.